Meu nome é Bruna, e esta é a história da cidade fantasma de Crestwood, um lugar que não deveria existir, mas que se tornou uma parte sombria de minha vida para sempre. Quando penso naquela cidade, lembro-me de um pesadelo que nunca termina, um mistério que nunca será resolvido, e um terror que nunca desaparecerá. Tudo começou em uma manhã de outono, quando decidi fazer uma viagem de carro para explorar o interior do estado. Eu estava em busca de aventura, de algo que quebrasse a rotina tediosa de minha vida cotidiana. Nunca poderia ter imaginado a jornada sombria que me esperava. Encontrei referências sobre Crestwood em um livro antigo que comprei em uma loja de antiguidades pitoresca. O livro estava repleto de histórias locais e lendas urbanas, e Crestwood se destacou como uma cidade que havia desaparecido do mapa há décadas. Intrigada, decidi que era o destino perfeito para minha viagem. À medida que me aproximava de Crestwood, notei algo estranho. A estrada que deveria levar à cidade estava desgastada e coberta de vegetação, como se não tivesse sido usada em anos. A paisagem ao redor também parecia mais sombria e desolada à medida que me aproximava, com árvores retorcidas e um céu cinza opressivo. Quando finalmente cheguei à entrada da cidade, fiquei chocada ao ver que a estrada terminava abruptamente em uma parede de árvores. Era como se Crestwood tivesse sido engolida pela floresta, como se a cidade tivesse sido apagada da existência. Mas eu não estava disposta a desistir tão facilmente. Abandonei meu carro e comecei a caminhar pela densa vegetação, determinada a descobrir o que havia acontecido com a cidade. À medida que avançava pela floresta, comecei a perceber algo ainda mais estranho. Não havia som nenhum além do vento sussurrando entre as árvores. Não havia pássaros cantando, não havia ruídos da cidade, apenas um silêncio profundo e perturbador. Depois de algum tempo, finalmente encontrei o que parecia ser uma estrada de terra. Segui-a e, para minha surpresa, ela me levou diretamente à cidade de Crestwood. Mas o que via à minha frente não era uma cidade vibrante e cheia de vida, mas sim uma cidade deserta e abandonada. As ruas estavam vazias, as casas em ruínas e a vegetação havia se infiltrado em todos os lugares. Crestwood parecia congelada no tempo, como se o relógio tivesse parado décadas atrás. O ar estava pesado com um cheiro de decadência e abandono. Enquanto explorava a cidade, notei que havia algo ainda mais perturbador. Não havia espelho de água onde a cidade deveria estar localizada. Crestwood estava cercada por uma floresta densa e escura por todos os lados, como se a cidade estivesse isolada do resto do mundo. Decidi começar minha investigação pela prefeitura, uma construção imponente no centro da cidade. Ao entrar no edifício, deparei-me com um cenário desolador. Os corredores estavam vazios, e as paredes estavam cobertas de manchas de umidade e mofo. O chão estava repleto de documentos empoeirados e prateleiras quebradas. Enquanto vasculhava os arquivos da prefeitura, encontrei jornais antigos que relatavam o desaparecimento de Crestwood. De acordo com os registros, a cidade havia desaparecido misteriosamente em uma noite de tempestade, há mais de 50 anos. Não havia explicação lógica para o desaparecimento, e as autoridades haviam concluído que a cidade fora engolida por uma tempestade sobrenatural. Conforme continuei a investigar, percebi que Crestwood estava cheia de histórias sombrias e lendas urbanas. Os moradores da região acreditavam que a cidade estava amaldiçoada, que algo maligno habitava as sombras e que aqueles que entravam em Crestwood nunca mais eram vistos novamente. Enquanto a noite caía, decidi procurar abrigo em uma das casas abandonadas. Encontrei uma casa que parecia estar em melhor estado do que as outras que entrei. O interior estava escuro e empoeirado, mas encontrei uma lanterna e comecei a explorar. À medida que percorria os cômodos, uma sensação de desespero começou a me envolver. Eu sentia que não estava sozinha na casa, que havia algo ou alguém me observando. O som de passos sussurrantes ecoava pelos corredores, mas não havia ninguém à vista. Foi então que vi uma sombra se mover rapidamente pela parede. Virei-me bruscamente, a lanterna tremendo em minha mão, mas não havia nada lá. A sensação de que algo estava errado só aumentava, e eu sabia que precisava sair daquela casa o mais rápido possível. Corri para a porta, mas ela estava trancada.
pânico tomou conta de mim enquanto eu tentava desesperadamente abrir a porta, mas parecia estar presa. Foi quando ouvi uma risada baixa e sinistra vindo de algum lugar próximo. A lanterna se apagou, deixando-me na escuridão total. O que aconteceu em seguida é um borrão de terror. Eu senti algo se aproximando, uma presença maligna que se movia rapidamente ao meu redor. Eu podia ouvir sussurros e risos, mas não conseguia ver nada. Tentei gritar, mas minha voz parecia ter desaparecido. Quando a lanterna finalmente se acendeu, eu estava do lado de fora da casa, caída no chão. Minha cabeça latejava e meu corpo doía. Não tinha ideia de como tinha conseguido escapar daquela casa, mas sabia que algo terrível estava acontecendo em Crestwood. Decidi deixar a cidade o mais rápido possível, mas quando tentei voltar pela estrada que me trouxe até ali, encontrei apenas uma parede de árvores. Crestwood estava me prendendo, como se não quisesse que eu escapasse. A noite parecia durar para sempre, e o terror que experimentei em Crestwood só aumentava. Eu ouvia vozes sussurrando meu nome, risos maliciosos e passos arrastados que me perseguiram incessantemente. Cada esquina que eu virava revelava mais segredos obscuros e pesadelos que pareciam sair direto de minhas piores fantasias. Encontrei uma igreja abandonada no centro da cidade e entrei em busca de refúgio. O interior da igreja estava escuro e coberto de poeira, mas pelo menos eu me sentia protegida por suas paredes sagradas. Sentei-me nos bancos de madeira, esperando que a manhã chegasse e me libertasse daquele pesadelo. Foi quando ouvi um choro fraco vindo do púlpito. Olhei na direção do som e vi uma figura encapuzada ajoelhada, chorando silenciosamente. Não pude ver seu rosto, mas algo na maneira como ela estava curvada me fez sentir compaixão. Me aproximei lentamente, perguntando se precisava de ajuda. A figura não respondeu, mas continuou a chorar. Quando finalmente a luz da lua brilhou o suficiente para revelar seu rosto, meu coração congelou. A figura encapuzada era um reflexo de mim mesma, como se estivesse olhando para um espelho distorcido. Seus olhos estavam vazios e cheios de tristeza, e ela continuava a chorar como se estivesse presa em um sofrimento eterno. Com o coração batendo descontroladamente, eu corri da igreja e pela cidade, sem rumo, sem esperança. Cada esquina que eu virava revelava mais pesadelos, mais horrores que desafiavam a compreensão humana. Foi só quando finalmente saí da cidade e voltei para a estrada que me dei conta de que havia perdido algo. Uma parte de mim estava faltando, uma parte que tinha ficado para trás em Crestwood. Era como se a cidade tivesse arrancado uma parte da minha alma, deixando-me vazia e desolada. Desde aquela noite, eu nunca mais fui a mesma. Crestwood se tornou uma cicatriz em minha alma, um lugar de pesadelos e terror que eu nunca conseguirei esquecer. Eu carrego a cidade fantasma comigo para onde quer que eu vá, como uma sombra que nunca desaparece, como um mistério que nunca será resolvido. E sempre que fecho os olhos, vejo os corredores vazios, ouço sussurros e vejo a figura encapuzada chorando no púlpito da igreja. Crestwood é uma parte de mim agora, uma parte sombria e indelével, e eu sei que nunca vou escapar de suas garras.